1 Crônicas e hoje eu coloquei um louvor, porque hoje eu quero ver se a gente fala um pouco sobre a importância de criar filhos na presença de Deus, porque aqui a gente vai ver Davi organizando ali as pessoas que iriam cuidar do templo, fazendo sua guarda, cuidar dos portões, cuidar que mais? Dos tesouros, dos depósitos. E aí uma das famílias que a gente vai ver é a de Obed-edom, aquele que teve a presença, teve a arca da aliança guardada na sua casa. Então vai dizer que Deus o abençoou e abençoou ele com uma geração de filhos em que mais tarde estariam ali, sabe, prestando serviço também ao templo. A arca continuaria na presença de Deus, servindo agora ao Senhor. Então, aí, o que eu coloquei, o que eu lembro da música? Que a bênção se derrame até 1000 gerações. É verdade, Isabel, seus filhos são uma bênção. Eu criei os meus, hoje vejo quanto vale a pena. Eles são lindos, eu amo aqueles meninos, amo sua vida. E é isso, então vale muito a pena. Bom dia. Bom dia, Stephanie, seja bem-vinda. E é isso, gente, vamos começar orando então. Amém, Jesus? Nós apresentamos diante de Ti, Pai, esta live. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, sabe, Pai, entrar em cada casa, em cada família, Deus, e nos convencer a respeito da importância, sabe, Deus, de estar inclinando os corações dos nossos filhos para amar ao Senhor, sabe? Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê orientação, sabe, Pai, eu aqui enquanto falo e a cada pai que talvez entre aqui e assista essa live, sabe, Deus, se os filhos deles não estiverem na casa do Senhor ou na presença do Senhor, ainda assim, Deus, sabe, que eles tenham a fé e a convicção do que diz a Tua palavra que fala que quando os filhos é criado na presença de Deus, ainda que quando velhos se desviarem, eles nunca se esquecerão dos Teus caminhos, eles nunca se esquecerão das Tuas palavras e das Tuas promessas. A nossa promessa é de que nós e a nossa casa serviremos a Deus. Então pronto, Deus, nós sabemos que isso está consumado no céu e em nome de Jesus vai se concretizar aqui na terra. Então em nome de Jesus, Deus, eu oro para que neste dia o Senhor, sabe, fale conosco, acalme nossos corações, os corações dos pais que talvez estão aflitos com seus filhos fora da presença. Em nome de Jesus, a promessa que está declarada neste lugar é que os seus filhos são abençoados, são geração eleita, são sacerdócio real. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos embora, gente. Então hoje a gente vai tá lendo aí, então, capítulo 26 de 1 Crônicas. Vai dizer o seguinte: segue a lista dos levitas que foram escalados para trabalhar como guardas do templo. Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf e do grupo de família de Corá. Ele foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes por ordem de idade: Zacarias, Jediael, Zebadia, Jatiniel, Elão, Joanã e Elioenai. Obed-edom, a quem Deus abençoou dando 8 filhos, eles foram os seguintes por ordem de idade: Semaías, Jeozabade, Joás, Sacar, Netanel, Amiel, Issacar e Peuletai. Semaías, o filho mais velho de Obed-edom, foi pai de 6 filhos: Otni, Rafael, Obed, Euzabade, Eliú e Semaquias. Por serem valentes, todos eles eram importantes no seu grupo de famílias, e os 2 últimos eram ainda mais valentes do que os outros. A família de Obed-edom forneceu 62 homens valentes e fortes para trabalharem como guardas do templo. A família de Meselemias forneceu 18 homens valentes. Do grupo de famílias de Merari havia Oza, que foi pai de 4 filhos, Sinri, que foi posto pelo seu pai como chefe, embora não fosse o filho mais velho,
Ilquias, Tebalias e Zacarias. Ao todo, 13 membros da família de Oza eram guardas do templo. Antes de a gente continuar, então, vamos refletir aqui. Então, vai falar que Obed-edom, ele forneceu 62 pessoas para trabalharem no templo, né? 62 filhos assim, ele teve 8 filhos, o filho do filho dele teve 6 filhos, além dos outros filhos, enfim, netos. Então, a gente vai ver aí Obed-edom com a sua geração sendo fortalecendo, né? Cada vez mais esse cuidado com as coisas do Senhor, com a casa do Senhor. Por quê? Porque quando a Arca da Aliança foi para a casa de Obed-edom, eu não sei se ele já tinha filhos, mas vai falar que enquanto ele esteve ali, Deus o abençoou. E depois vai falar que ele o abençoou com filhos. Então, eu acho que nem filhos ele tinha na época. Então, as crianças foram ali, os bebês, né? As crianças nasceram, foram crescendo, foram vendo aquele cuidado, aquela bênção, aquela proteção, aqueles milagres acontecendo. Talvez a gente não sabe muito da história, mas talvez a mulher de Obed-edom não pudesse ter filhos, quem sabe, né? Mas a bênção do Senhor, e aqui vai mais uma vez destacar isso, que Obed-edom, a quem Deus abençoou dando 8 filhos. E depois foi Semaías, o filho mais velho de Obed-edom, foi pai de 6 filhos. E por serem valentes, todos eles eram importantes no seu grupo de famílias. Então, Deus não só os abençoou, né? Fazendo deles férteis, mas fazendo deles fortes, corajosos, homens que serviram e que foram importantes, foram colocados como chefes, como líderes, né? Então, é isso. E aí no versículo 12 vai continuar dizendo: os guardas do templo foram divididos em grupos de acordo com as suas famílias e receberam tarefas no serviço do templo. Como os outros levitas, fizeram um sorteio entre as famílias, tanto grandes como pequenas, e assim cada uma foi escalada para tomar conta de um portão. Selemias recebeu por sorteio o portão leste, e o seu filho Zacarias, que sempre dava bons conselhos, recebeu o portão norte. Obed-edom foi sorteado para o portão sul, e os seus filhos foram sorteados para tomar conta dos depósitos. Supim e Oza receberam por sorteio o portão oeste e o portão de Salequete, na estrada de cima. O serviço dos guardas foi dividido do seguinte modo: cada dia havia guardas no leste, 4 no norte e 4 no sul. 4 guardas ficavam nos depósitos, 2 em cada um. No pátio oeste ficavam 4 guardas perto da estrada e 2 no pátio propriamente dito. Assim, ficaram repartidas as tarefas dos guardas que pertenciam ao grupo de famílias de Corá e de Merari. Aqui, então, a gente vai ver que essas pessoas, elas foram colocadas como porteiros, como guardas dos portões. E os filhos de Obed-edom como os que guardavam ali os depósitos. E aí a gente fala: nossa, mas eles eram homens valentes, fortes, corajosos, Deus os escolheu, isso e aquilo, e eles estão aí nessa, né, tarefa tão, né, que, tipo, sem importância, talvez, digamos assim, né? Mas a gente já comentou sobre isso aqui, sabe? Que aquilo, olha só, a guarda dele, tá? Vamos falar aqui o significado de guarda lá, quando a gente vai ver o significado da palavra em hebraico. Ela quer dizer cargo, função, obrigação, serviço, vigia, preservar, mandato e ofício. Tudo isso quer dizer sobre a guarda. Então, quando a gente, né, é colocado numa função
como a de guarda, não a gente, né? Mas assim, quando eles entendiam que eles estavam ali muito mais para guardar, muito mais do que para ficar parado, digamos assim, olhando, observando, mas eles entendiam a função que estava sendo dada a eles, a importância, principalmente naquela época que, né, os portões da cidade eram tão grandes e era tão necessário, entendeu? Então, assim, e é impressionante que quando a gente continua lendo, a gente vai ver que quando a gente vai ler, quando a gente vai lendo, a gente vai ver que a cada um foi distribuindo, parecia que ali dentro da convergência, porque vai falar que Zacarias, ele sempre dava bons conselhos. Então, ele recebeu o portão norte, e aí o portão norte, ele, se a gente for ver o significado de norte, da palavra norte, vai falar sobre direção, entende? Então, ele dava bons conselhos e por isso ele ficou guardando ali essa área, sabe? Essa área da direção, do discernimento. E aí, em seguida, a mesma coisa. Obed-edom vai cuidar do portão sul. Sul tem o significado de ressecado, sabe? E aí ele guardava e trazia vida sobre aquele lugar. Os filhos deles ficaram por conta dos depósitos. Então, sabe? Então, assim, a gente... Sabe quando a gente é colocado numa função? Ó, por exemplo, eu sou técnica e secretariado aqui no meu trabalho. E eu já comentei em algumas lives atrás como eu cresci e me desenvolvi nessa área. Por quê? Por causa do meu olhar. O meu olhar, ele não está, eu sou apenas uma secretária, eu vou apenas fazer o que me cabe. Não, sabe, cara, eu tô responsável por isso aqui. Então, tô responsável por ajudar o meu chefe. Cara, entendeu? Tipo... Cara, não pensa que você é pouca coisa. Você não é pouca coisa. Você não foi colocado num serviço medíocre. Você é o cara naquela função. Entendeu? Você é responsável por algo muito importante que se você ainda não viu, eu declaro que você verá. Vamos continuar. Stephanie falou, glória a Deus, os nossos filhos são do Senhor Jesus. Amém, Stephanie. É verdade, seus filhos são uma bênção. Essa família toda e vocês todos estão crescendo aí, né? Em contato com a palavra de Deus, enfim, e no conhecimento e também no serviço, né? O Guilherme aí tem sido uma referência, e você também, claro. Deus abençoe nosso dia. Bom dia, mãe, seja bem-vinda. E aí, gente, no versículo 20 vai falar: outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados do tesouro do templo e dos depósitos onde ficavam guardados os presentes oferecidos a Deus. Ladão, um dos filhos de Gerson, foi o antepassado de muitos grupos de famílias, entre eles a família do seu filho Jeiel. Zetã e Joel, os outros dois filhos de Ladã, estavam encarregados do tesouro e dos depósitos do templo. Os descendentes de Arão, Izar, Hebron e Uziel também receberam tarefas. Sebuel, do grupo de famílias de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado do tesouro do templo. Ele era aparentado com Selomite, através de Eliezer, irmão de Gerson. Eliezer foi pai de Reabias, Reabias foi pai de Jesaías, Jesaías foi pai de Jorão, Jorão foi pai de Zicre, Zicre foi pai de Selomite. Selomite e os membros da sua família estavam encarregados de todos os presentes oferecidos a Deus pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, pelos líderes de grupos de famílias e pelos oficiais dos exércitos. Esses presentes eram coisas tomadas dos inimigos na guerra e separadas para serem usadas no templo. Selomite e a sua família estavam encarregados de tudo aquilo que havia sido dedicado para ser usado no templo. No meio dessas coisas estavam os presentes dados pelo profeta Samuel, pelo rei Saul, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, cuja mãe se chamava Zeruia. Kenanias e os seus filhos eram descendentes de Izar, estavam encarregados de escrever o que acontecia e de resolver as questões que surgiam no meio do povo de Israel.
Asabias e 1.700 dos seus parentes, todos eles homens de valor, eram descendentes de Hebrom. Eles foram encarregados de cuidar de todos os assuntos, tanto religiosos como os da vida comum de Israel, no lado oeste do Rio Jordão. Jerias era o chefe dos descendentes de Hebrom. No ano 40 do reinado de Davi, foi feita uma pesquisa nas listas de famílias dos descendentes de Hebrom, e foram encontrados morando em Jazer, na região de Gileade, soldados de grande coragem que pertenciam à família de Hebrom. Entre os parentes de Jerias, o rei Davi escolheu 2.700 chefes de famílias, homens de valor, e os encarregou de cuidar de todos os assuntos, tanto religiosos como os da vida comum em Israel, no lado leste do Rio Jordão, isto é, nos territórios de Ruben, Gade e Manassés do leste. Então, finalizamos aqui o nosso capítulo 26 de 1 Crônicas, e com esse pensamento, eu acho que o que a gente pode tirar hoje é isso, sabe? Que os nossos filhos são do Senhor. Não se preocupe, sabe? Às vezes a gente fala que algumas coisas que a sua realidade pode ser diferente, mas, sabe, se você está aqui, o Senhor tem uma promessa na sua vida de que você e sua casa vão servir ao Senhor. Então, não se desespere. Eu também tenho pessoas na minha família que ainda não servem a Deus, eu vejo minha avó, sabe, muito preocupada, às vezes fazendo campanhas e orações, mas a gente vive na convicção de que a palavra de Deus, ela é verdade, de que a promessa é de Deus. Mas também eu tenho testemunhos de pessoas, de um tio meu que não era cristão, muito pelo contrário, ele mexia com as coisas mais absurdas, ele era, enfim, da Umbanda, ele era homossexual, e ele se tornou cristão. Então, para Deus nada é impossível, e eu quero hoje estar trazendo isso para você, estar te encorajando. E outra coisa, mas meu filho, ele não é grande, não faz grandes coisas, ou não trabalha na casa do Senhor. Cara, a gente viu aqui, ó, Asabias e 1.700 dos homens, eles foram encarregados de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum em Israel, do lado leste do Rio Jordão. Então, assim, sabe, se eles entenderem, sabe, que você possa inculcar isso na cabeça deles, se eles entenderem que onde eles estão, eles são importantes, eles estão fazendo coisas grandes, e eles estão fazendo coisas importantes, sabe, o Senhor vai usá-lo, o Senhor vai usar, não importa na função que ele esteja. Amém? Então é isso, Deus abençoe, já passamos do nosso horário. Tchau, tchau.